O envelhecimento é um processo cumulativo e, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, em 2050 o número de idosos no mundo ultrapassará os 2 bilhões de cidadãos. Assim sendo, o processo de envelhecimento é compreendido como um desafio pessoal para a pessoa mais velha, mas também como uma sobrecarga para a saúde pública mundial. O envelhecimento é um processo natural de alteração de natureza estrutural, funcional e comportamental aceitável dentro de limites fisiológicos. Embora o envelhecimento não seja sinónimo de doença, na maioria das vezes não é caracterizado como um período saudável e de independência. Pelo contrário, existe uma alta incidência de doenças crónico-degenerativas que muitas vezes resultam numa elevada dependência funcional. Entre essas doenças estão as doenças osteoarticulares. As mais frequentes nos idosos são osteoporose, osteoartrite e artrites degenerativas. São responsáveis por uma alta prevalência de dor crónica e de comprometimento da funcionalidade, da força muscular, do equilíbrio, de coordenação motora e das atividades de vida diária, causando dor, rigidez e limitação dos movimentos, fraturas e quedas, repercutindo-se na qualidade de vida dos portadores. Para muitos idosos, este processo de envelhecimento, para além de condicionamento funcional, com limitação da mobilidade e da autonomia, pode acompanhar-se de outras limitações, como limitações socioculturais, socioeconómicas e diminuição cognitiva. O idoso saudável e independente exclui sobrecarga familiar e do Estado, uma vez que diminui o risco de hospitalizações e a necessidade de assistência. Nem tudo, no entanto, está perdido e a velhice pode ser um processo vivenciado com qualidade e com o máximo de autonomia possível. Dada a importância do envelhecimento dos sistemas osteoarticular e musculoesquelético na vida cotidiana de pessoas mais velhas, bastante afetados por patologias como a artrose, osteoartrite, doença articular degenerativa, artrites degenerativas ou doença senil, pareceu-me que o envelhecimento osteoarticular seria um assunto relevante para ser discutido por quem sabe. E por isso tenho hoje o enorme prazer de ter comigo a doutora Marta Gomes, amiga de longa data, minha aluna já há muito tempo, que é uma ortopedista já de renome, e o doutor Gonçalo Borges, um fisiatra que também tenho o prazer agora de conhecer ao vivo e a cores. Assim, dou-vos as boas-vindas e é com muito prazer que vos tenho aqui nos meus Aging Back Podcast. Certo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com uma professora e com uma amiga que se tornou uma amiga, é um facto. E, portanto, e acho que é um tema muito pertinente estarmos aqui hoje a falarmos os três sobre este assunto tão atual. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é para mim um gosto muito grande estar entre duas mulheres muito bonitas e que me deixam, enfim, aqui em segundo plano, porque este tema tem muito, muito, muito a ver com a mulher. E muito obrigado, doutora Alexandra, pelo convite e por cuidar das minhas filhas. Sempre um gosto. São pessoas doentes, como se costuma dizer. É verdade, pacientes. E assim passava a apresentar os meus convidados de hoje. A doutora Marta Gomes é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto desde 2003, tendo obtido em 2012 o grau de especialista em ortopedia e traumatologia. Foi responsável pela unidade do pé e tornozelo do Centro Hospitalar entre Voga e Douro até 2020 e é coordenadora da secção do pé da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, eleita há 2 dias a primeira mulher, e por isso é mesmo um orgulho tê-la aqui. O Dr. Gonçalo Borges, especialista em Medicina Física e de Reabilitação pela Faculdade também de Medicina da Universidade do Porto, foi diretor do Serviço de Fisiatria do Hospital da Perlada até há bem pouco tempo e tem como áreas de diferenciação a reabilitação musculoesquelética, a patologia do ombro, joelho, tornozelo e medicina desportiva e é ainda professor convidado da Faculdade de Medicina do Porto para o curso de pós-graduação em Medicina Desportiva. Portanto, as pessoas certas, do ponto de vista da ortopedia e da fisiatria, para nos ajudar a entender melhor o envelhecimento osteoarticular. E era assim que eu começava, era perguntando-vos, no fundo, como é que envelhecem os músculos, envelhece o osso, a membrana sinovial,
tudo. E, portanto, eu gostava de perceber um bocadinho mais em detalhe como é que se processa este envelhecimento e, no fundo, a partir de quando é que nós estamos mesmo a ter envelhecimento osteoarticular. Posso começar eu? Claro que sim. Isto é uma pergunta muito frequente nas consultas de ortopedia e eu costumo dizer aos meus pacientes que o nosso corpo é como um carro e as peças vão se gastando, vão envelhecendo, uns começam a envelhecer mais rápido que outros, é verdade, também por fatores próprios do próprio paciente e por fatores também externos, e algumas peças nós podemos substituir, outras não, e portanto a maneira como vamos envelhecer tem a ver como vamos cuidando também do nosso corpo, numa idade ainda relativamente jovem. E acho que o que podemos dizer assim sucintamente é que as articulações vão enrijecendo, digamos assim, costumo também dizer que são como dobradiças, e portanto mais emperradas ou como uma bicicleta que nós deixamos numa garagem e portanto quanto menos uso lhes damos, pior é. Por outro lado, a perda muscular, a sarcopénia, é efetivamente um problema muito grande a partir de certa idade e nos idosos, por variedíssimos motivos que vamos já falar, e por outro lado a perda de densidade óssea, que também vai acontecendo a todos nós, mais às mulheres e depois da menopausa, naturalmente, mas as pessoas podem ter um papel muito ativo, quer na sarcopénia, quer na perda de densidade óssea, para tentar evitar que hajam danos graves e depois de autonomia e de locomoção e tudo mais. Portanto, acho que cada um de nós tem um papel muito ativo na sua saúde e pode fazer muito, muito por isso. E já agora, doutora Gonçalo, e o músculo? Portanto, falamos do osso, falamos das articulações e o músculo. Como é que o músculo envelhece? Porque a gente, para além de o perder, ele também envelhece. As fibras musculares envelhecem. Esta observação da doutora Marta foi muito interessante. Eu acho que nós começamos a envelhecer a partir do momento em que a gente nasce. E não há volta a dar. Fomos criados na barriga da mãe e depois vimos cá para fora e entramos em degradação por várias situações, umas nossas, outras do meio ambiente, outro da nossa passividade, outro no nosso excesso. O desgaste do corpo advém destas situações todas. E não há dúvida nenhuma que a inatividade é praticamente tão má como o excesso de atividade. Isto porquê? Porque as estruturas, o nosso corpo multiplica-se, a nossa estrutura celular multiplica-se, as células estão permanentemente a dividir-se e a criar células novas, até um determinado momento em que o gasto destas células e a reposição das mesmas células é menor ou mais desequilibrado e aí começa a nossa degradação efetiva e o nosso envelhecimento efetivo. Já se falou aqui, eu não gosto muito de falar nestas coisas muito técnicas, porque às vezes as pessoas estão do lado de lá a tentar perceber onde é que a gente está, mas existem os nossos cromossomas, que são, digamos, as estruturas que nos vão dividindo e recriando novas células, que têm uma pecinha que se chama o telómero e que tem um determinado tamanho à nascença. E à medida que as células se vão replicando, este telómero vai diminuindo. O que significa que a capacidade de multiplicação está diretamente relacionada com o tamanho deste telómero. À medida que as células vão dividindo, isto vai ficando mais pequeno e a capacidade de regenerar uma nova célula diminui. E, portanto, entramos naquele ponto em que o desgaste, e vamos dar aqui uma simbologia a esta coisa, imaginemos que temos um vaso, com um indivíduo a meter terra para dentro do vaso e tem um buraco no vaso com terra a sair. A uma determinada altura isto aplica-se a tudo, mas é muito aplicado ao osso e à osteoporose e estas coisas. À medida que se vai equilibrando entre a quantidade de terra que se mete dentro do vaso e a quantidade de terra que sai, está tudo bem. O problema é quando a quantidade de terra é maior, portanto, a reabsorção óssea vai sair ser maior e a que se mete lá dentro é menor. E aí começa o envelhecimento em tudo. Mas também começa no músculo. O músculo, nós nascemos com uma determinada capacidade muscular. Temos um determinado número de células musculares. Aqui há um bocadinho de discussão porque há quem defenda a ideia de que há determinadas estruturas no músculo que estão como quiescentes e que podem, por trabalho ou por estimulação ou por outras razões, criar uma nova célula muscular que pode entrar em ação. Não tenho muito esta ideia, mas a cientificidade por aí há de ir e havemos de perceber isto um bocadinho melhor. O músculo envelhece
pela não replicação da célula muscular. Não é pelo desgaste. O músculo não desgasta o que não tem. O músculo pode ser hipertrofiado, pode ser trabalhado, mas depois entramos na incapacidade de replicar, na perda de massa muscular, e esta perda de massa muscular não só está ligada a esta incapacidade de replicação, mas está ligada ao desuso. O indivíduo parado perde volume muscular e perde capacidade muscular, força muscular, perde um bocadinho este balanço entre a solicitação do músculo e a reação do músculo, e depois isto interfere com muitas outras coisas. Sim. Daqui um bocadinho vamos falar. Há aqui um namoro realmente importante que eu me fui apercebendo, exatamente entre o osso e o músculo. Por exemplo, quando nós começamos a ter a tal sarcopenia da idade, em que há perda de massa muscular, ao mesmo tempo também sabemos, nomeadamente na mulher, com portanto, a diminuição dos estrogénios, e muitas vezes o desaparecimento dos estrogénios, digamos que também há menos osso. Mas nós sabemos que, por exemplo, fazendo músculo, conseguimos melhorar a posição de cálcio nos ossos. É verdade. E, por outro lado, nós temos um esqueleto que está, no fundo, a boiar, de certa maneira, no ar, e que se mantém no sítio com o músculo. Ora, quando a gente envelhece, não está lá o músculo e as pessoas tendem a cair. Certo. Eu relembro aqui que, depois dos 75 anos nos Estados Unidos, a principal causa de morte são as quedas. Não é a diabetes, não é a hipertensão, não são os AVCs, são as quedas. E, portanto, se houver um reforço muscular, e estava exatamente o Dr. Gonçalo a falar da inatividade, que vai ainda acelerar mais essa perda de massa muscular, as pessoas acabam por arrastar os pés, tropeçam, e mesmo quando caem, têm uma capacidade de se defender da queda muito diferente, se tiverem músculo ou se não tiverem músculo. E por isso acho que há aqui um binómio, que é realmente o músculo e o osso, que acabam por interatuar os dois, e os dois chegam a determinada idade e começam a ter uma aceleração da perda, quer da massa óssea. Conjunta. Os primeiros 5 anos da menopausa, corrijam-me se eu estiver errada, há uma perda de cerca de 20% da massa óssea na mulher, nos primeiros 5 anos, portanto é lá bastante. E da mesma maneira começa-se realmente a ver, assim os velhinhos um bocadinho mais mirrados, que é exatamente não terem músculo. Portanto, para além da genética, que já sabemos que é importante, digamos que 25% da genética é importante até aos 85 anos, tudo o resto, os outros 75% são o estilo de vida. O que é que então vocês propõem que se faça no sentido de evitar exatamente este envelhecimento osteoarticular que nos pode pôr numa cama, que nos vai fazer cair mal, que nos vai dar uma dor crónica, que nos vai ter rigidez e, portanto, dificuldade às vezes em se locomover? O que é que nesses 75% de estilo de vida vocês preconizariam para evitar este envelhecimento que está garantido, mas que pode ser lentificado? Acho que era importante desmistificarmos aqui um bocadinho o papel da alimentação, de muito cálcio e dessas coisas todas e muitos suplementos, porque na verdade isso é apenas uma gota no oceano. Cabe-nos a nós, o aumento da massa muscular e da densidade óssea deve ser, idealmente vamos começar a ter numa idade jovem para ganhar esses hábitos, não é? Exato. Mas principalmente nas mulheres, e então principalmente na altura da menopausa, e é isto que eu digo às minhas pacientes que vão à minha consulta: o que é que eu posso fazer? Começa-me a doer o corpo todo. O que pode fazer é inscrever-se, por exemplo, num ginásio. Mas eu ando muito a pé. Eu digo, É sempre a mesma resposta. é um clássico. Isso é só exercício aeróbico. Não lhe faz Nem mais. Eu digo, andar a pé é muito bom para a pessoa Se distrair. espairecer e distrair e até ir conversar e tal, mas efetivamente para ganhar massa óssea é no ginásio. As pessoas perguntam, mas no ginásio, como eu disse, no ginásio com impacto e com carga, e isto pode ser até em qualquer idade, até com 80 anos, dá para fazer exercício no ginásio com carga e com impacto. Claro que isto tem que ser depois adaptado à idade e à condição física de cada um. Mas eu acho que é no desporto, efetivamente no desporto de carga e de impacto, que reside aqui realmente o pusilismo da questão. E as pessoas ficam muito espantadas quando realmente dizem, não sabia que o desporto de impacto era assim tão importante, achei que era caminhar, que era o clássico, não é que eu também aprendi, caminhar meia hora por dia. Bom, realmente para espairecer, e há algum exercício aeróbico, e não podemos esquecer que o músculo cardíaco é um músculo, claro, e que também tem que ser trabalhado. Também tem que ser Mas trabalhado. no outro dia o Dr. Gonçalo estava a falar dos pequenos impactos. Isso é importante. Os pequenos Mas deixa-me impactos. vir aqui um bocadinho atrás. Não há dúvida nenhuma que
quando nós falamos com os nossos doentes, percebemos que os doentes estão muito mal informados e muito pouco esclarecidos em relação àquilo que precisam de fazer para manter uma boa estrutura óssea, manter uma boa cartilagem e manter um bom músculo. A primeira coisa que a gente vê é que os doentes mas eu como bem, procuro comer bem, muito bem. Acho ótimo, a alimentação mediterrânica é muito boa numas coisas, péssima na outra, mas pronto, todos nós em Portugal somos dislipidémicos, temos colesterol alto, mas comemos bem, graças a Deus. Mas, quando falamos de osso, falamos de uma outra coisa, que é cálcio. E a gente precisa de perceber que, para ter um osso duro, precisamos ter cálcio no osso. Certíssimo. E este é um dos grandes problemas da informação. Porque não basta comer cálcio, é preciso absorvê-lo. Portanto, a gente precisa da vitamina D. Claro. Para absorver. Ora, a importância da vitamina Exatamente. D. Portanto, como é que se tem vitamina D? A primeira coisa a fazer é banhar sol. Ter o solzinho, que é aquilo que nos permite a modificação da produção da vitamina D pelo estômago, e é esta vitamina D que depois absorve o cálcio. Mas depois é preciso pegar neste cálcio e pô-lo no osso. O cálcio não vai para o osso só porque lhe dá vontade, é preciso ter uma condução para o osso. E aí é a grande discussão se a gente deve usar bisphonatos, se não devemos usar bisphonatos. Isso é uma discussão que eu deixo para si já daqui um bocadinho. Só que eu também uma coisa, Dr. Gonçalo, que o pormenor que as pessoas acham que o cálcio que podem ingerir está apenas no leite e nos laticínios, que não é verdade. Se formos à couve galega, etc., existem imensos alimentos que as pessoas não sabem, que até são ricos em cálcio, para além dos clássicos laticínios, não é? E a vitamina D, eu só ia fazer aqui um parênteses, porque assim, nós somos um país, assim como quase todos os países mediterrâneos, temos muita baixa de vitamina D. Eu peço o seu dosamento às minhas pacientes todas e cheguei a ter no outro dia uma senhora com 3, eu nunca tinha visto, com vitamina D. Ora, porquê que isso acontece? Porque a gente não apanha sol, quando vai para o sol protege-se, ok, mas deveria ser mais a cara. Estamos realmente dentro de 4 paredes. O sol português está na latitude 45, enquanto que aquele que faz vitamina D está entre os 0 e os 30. E depois a coisa mais importante, em termos populacionais, 60% da população tem uma alteração genética que impede a absorção da vitamina D. Portanto, é quase obrigatório fazer a suplementação da vitamina D, porque senão o tal do cálcio não entra no osso, não se deposita no osso. Portanto, era só um parênteses que queria fazer para continuar, isto é importante. Para continuar o seu raciocínio que estava aí a fazer, e muito bem. Mas depois, para termos um bom osso, precisamos que o osso tenha carga. E este é o ponto mais importante. Toda a gente já ouviu falar que os astronautas, quando vêm daquelas viagens à Lua, têm uma baixa de densidade óssea. E isto tem a ver com o facto da ausência de gravidade, da ausência de carga, destas coisas todas. Portanto, o impacto é importante. E este impacto faz-se de várias maneiras, nomeadamente com o exercício, porque o exercício tem 2 situações que são aqui muito claras. A primeira é um impacto no chão, e o segundo é a contração muscular. Como a contração muscular tem o músculo insere-se numa estrutura do osso e na estrutura imediatamente abaixo, cada vez que se contrai, está a criar uma impactação óssea, está a criar uma linha de força ao longo do osso e, portanto, está também a fazer um impacto funcional desta estrutura óssea que permite que, tendo cálcio no sítio, o osso tenha uma qualidade e uma capacidade de manter, não é rejuvenescer, mas é manter a sua qualidade óssea. Isto é, de facto, importante. Depois, que exercício? O exercício aqui é uma coisa muito difícil de explicar. Nós temos o músculo cardíaco, que é um músculo que não nos obedece, graças a Deus. Trabalha sozinho. Enquanto estiver a trabalhar sozinho, nós estamos mais bem. É bom sinal. Exatamente. E depois temos os músculos que nos obedecem, que se contraem em função da necessidade do movimento que a gente tem. Mas dentro destes músculos temos os músculos de aceleração e temos os músculos de resistência. Portanto, temos aqueles músculos dos corredores velocistas, que são os indivíduos cheios de músculos, de pernas brutais, e temos os fundistas, como falámos há bocadinho da Rosa Mota, que são assim. Os músculos são diferentes e o treino tem que ser claramente diferente. Quando falamos em sarcopenia, que é uma perda de massa óssea, principalmente por desuso, nós temos que trabalhar principalmente a resistência muscular, porque é isso que nos permite
ter a capacidade de ir fazendo o exercício, mas temos que lhe meter alguma carga para trabalhar também as fibras mais rápidas do músculo e as fibras de força desta estrutura São muscular. também as que se vão perdendo prioritariamente, portanto, com o envelhecimento, as fibras rápidas. Exatamente. Por isso, no fundo, o idoso fica com maior lentificação dos movimentos. Exatamente. E depois, no meio desta coisa toda, nós temos aquilo que controla todo este movimento. O nosso sistema nervoso é um sistema que controla o movimento. E controla pela ordem, que vem de cima para baixo, e controla pela informação que vai de baixo para cima e que nos permite saber se eu estou a pé, se estou sentado, se tenho o pé para aqui ou para acolá e por aí fora. Isto é tudo o nosso sistema estereocetivo, se quisermos, de percepção de como é que a gente está. E, além disso, temos a interferência da parte cerebelar com a parte cerebral e que nos dá principalmente a coordenação e a capacidade de reação e o equilíbrio. Portanto, tudo isto tem que ser treinado, porque as células cerebrais não se replicam. Nascemos com elas e são estas com que vamos ficar. Mas, se nós não as estimularmos, elas, pura e simplesmente, deixam de ter atividade. Envelhecem na sua rapidez de resposta. E, portanto, a gente tem que ter um treino funcional. Outro dia eu li um artigo muito interessante, um neurologista americano que dizia que o desporto mais interessante para o equilíbrio era o desporto de raquete. Eu, como sou um apaixonado de todos os desportos, mas fui fazendo ao longo da minha vida determinados desportos e agora estou nos desportos de raquete, que são aqueles que me permitem mais capacidade de treino e jogo. E porquê? Porque estamos permanentemente a ver o que é que se está a acontecer no movimento, a preparar a posição para bater com a raquete, seja ténis, seja pádel, seja o que for, e a ter uma capacidade de reação rápida, porque a gente tem que estar a raciocinar do que é que vai acontecer àquela bola e a posição em que a gente vai ter, em antecipação, e isto são movimentos de informação cerebral e de coordenação cerebelar. Certo. Portanto, é o conjunto das duas coisas e é aqui que o equilíbrio tem uma forma de reeducação. A dança, por exemplo, é outra, porque tem uns determinados movimentos em que a percepção postural torna-se aqui muito importante nestas circunstâncias e, portanto, todo este movimento tem que ser estudado e tem que ser programado por quem saiba ensinar desporto ao idoso, mas tem que ter estas vertentes. Se não tiver estas vertentes, não lá perder tempo. Há também um artigo que saiu ano passado, dos japoneses, que chama exatamente a atenção do reforço muscular, de fazer músculo, e sabemos que 75% dos músculos estão na perna, nas pernas, e, portanto, são os músculos das pernas como uma forma eficaz de contrariar doenças neurocognitivas como o Alzheimer. Portanto, já nem digo que seja evitar as quedas, mas, no fundo, algum contributo para contrariar isso, porque, no fundo, era a tal interação do músculo com o cérebro que falava. Claramente. O nosso músculo é como se fosse uma carapaça. Eu costumo dizer aos meus doentes, o Cristiano Ronaldo tem poucas lesões, porquê? E ele realmente é músculo da ponta dos cabelos à ponta dos pés, digo eu na brincadeira, não é? Portanto, aquela carapaça de músculo é o que vai ajudar a estabilizar as nossas articulações, que não são só os ligamentos, mas também a parte muscular. E o Dr. Gonçalo estava a falar do número de células nervosas com que nascemos. A cartilagem, eu não sei se a população em geral tem esta noção, que a cartilagem com que nós nascemos é aquela que temos para gastar. Exatamente. Portanto, ainda ninguém descobriu nada que faça crescer. Existem alguns tratamentos, vários, para fazer crescer uma espécie de fibrocartilagem, mas não como a cartilagem original. Mas também é importante desmistificar que as pessoas têm medo de fazer treino de impacto e de carga, porque acham que vão gastar mais a cartilagem. Claro. A não ser que alguém tenha um problema de cartilagem específico, de uma lesão de cartilagem muito específica, aí sim tem que evitar certos esportes, mas não é a carga que vai fazer com que as pessoas envelheçam mais e percam mais cartilagem. Importantíssimo. Então. E até ao contrário, não é? Portanto, acho que é importante também esta informação passar. É importante que se passe, até porque a gente já veio buscar outra vez o que estava a dizer, mas a cartilagem tem esta situação. A cartilagem alimenta-se do facto de ser espremida, entre aspas, no apoio, na carga, não é? A cartilagem mais uma vez. Espreme, absorve, lava, absorve e por aí fora. Se estiver parada, e é assim que ela se nada disto acontece.
parado não funciona. Portanto, as atividades que tenham aqui algum bocadinho de carga, nem que seja o seu próprio movimento, é importante que seja feito exatamente para que a gente consiga ter uma cartilagem dentro da sua qualidade, percebendo que um indivíduo com 70, 80 ou 90 Não vai anos ter a qualidade não de tem o cartilagem mesmo que tipo tem de 20. cartilagem. Claro, já sabemos. Voltando atrás ao músculo, e aqui é um ponto muito importante. Quando se fala em músculo, as pessoas pensam que trabalhar músculo é isto. Vou trabalhar o meu bíceps, vou trabalhar o tríceps. E particularmente nas pernas. O reforço muscular e o fortalecimento muscular, que é mais inteligível assim, é uma atividade de associação. É muito errado ir para um banco de quadríceps de fazer esticar e dobrar, esticar e dobrar. O que é lógico é fazer os agachamentos, tendo uma bola entre as pernas ou tendo um elástico, para permitir este movimento ou este movimento ao mesmo tempo que se faz a flexão. Porquê? Porque os músculos, mesmo na nossa marcha, na nossa atividade, são associativos na sua função. Quando eu estico uma perna, estou a apoiar na outra. E para eu ter a perna apoiada na outra, tenho que ter um quadríceps e um isquiotibial em função, mas tem que ter um abdutor e um adutor que deem este equilíbrio. Portanto, toda a função articular baseia-se numa atividade muscular associativa. Nenhum músculo funciona sozinho, não é? Nenhum músculo. No dia a dia, E é não há neste músculos a funcionar aspecto sozinhos. que depois vem a parte da reeducação desta função muscular, que intervém na reeducação neuromotora, no equilíbrio, na estabilidade, nesta coisa toda. Nós, quando envelhecemos, também estamos numa fase, por exemplo, em que há hábitos que já se têm, hábitos nomeadamente tabágicos, o sedentarismo, portanto, as pessoas que fizeram exercício físico têm memória muscular e, portanto, se retomarem consegue ser mais rápido, que têm, por exemplo, tomam corticoides porque têm, por exemplo, doenças reumáticas, artrites, etc. E tudo isto contribui para que ainda haja mais perda de massa óssea e de massa muscular também. E depois também, gostava até que vocês abordassem isto, há também um outro fator chamado hiperparatiroidismo secundário, isto é, a paratiroide vai produzir mais paratormona com o envelhecimento, aumentando a chamada atividade dos osteoclastos, que são células que no fundo destroem o osso, e por isso vão fazer com que pessoas mais velhas, devido a uma coisa quase fisiológica, esteja acelerado esse processo. Coadjuvado, no caso da mulher, pela falta de esteroides. Portanto, os estrogénios, depois da menopausa, com a cessação da atividade ovárica, deixam de fazer o seu papel neuroprotetor, cardioprotetor e também, podemos dizer, protetor do osso. Articular. E ainda a deposição de gordura também dentro do osso, que o fragiliza. Portanto, serão 3 processos também que são de envelhecimento do osso, e gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre isto para explicar às pessoas que às vezes o que é fisiológico não é exatamente benigno, neste caso não é benigno com o envelhecimento. E aí também entra muito aqui a parte das análises que são pedidas, felizmente já em muitas das consultas de rotina, não é? Os doentes quando chegam à minha consulta de ortopedia, talvez a do Dr. Gonçalo também, já vêm muitas vezes às vezes sim, às vezes não, orientados nesse sentido, não é? Portanto, e eu apanho muitos doentes já com fraturas osteoporóticas, não é? Até porque é importante aqui salientar que a osteoporose, as pessoas dizem, dói-me as articulações, isto é osteoporose. Eu digo, não, isso pode ser osteoartrose, osteoartrite. A osteoporose é uma doença como a diabetes silenciosa. Portanto, a osteoporose, quando se manifesta, já é por fraturas com traumas minor ou então fraturas sem trauma, como acontece muito na coluna. E depois há que diferenciar as fraturas verdadeiramente osteoporóticas das fraturas de fadiga, por exemplo, dos esportistas, como dizia muito bem o Dr. Gonçalo, o fazer por excesso também pode ser tão mau como o fazer muito pouco, não é? E, portanto, as pessoas têm que ter consciência que essa osteoporose não é uma doença silenciosa. Quando se manifesta, eu quando apanho muitos doentes, já é com as consequências da osteoporose. Exatamente. Com fraturas com traumas muito pequenos ou então sem traumatismos. E felizmente, mesmo nos colegas da medicina geral e familiar, já vai havendo esta preocupação em diagnosticar algumas patologias de base, em não medicar as pessoas com corticoides de uma forma abusiva,
como se fazia talvez há alguns anos atrás, porque o corticoide é um ótimo fármaco, naturalmente, Sim, mas tem que abusado ser exatamente. Bem usado. E, portanto, eu acho que efetivamente são coisas que se tem muito em conta agora nas consultas de rotina, nos colegas da medicina geral e familiar e consultas anti-aging, etc. Que acho que é importante para não Marta, chegarem à minha consulta já com as fraturas. uma coisa muito importante que me lembrei agora. Se nós sabemos que com o envelhecimento temos osteoporose, devemos ou não devemos prescrever uma densitometria? Muitas senhoras pedem-me e eu quero fazer uma densitometria para saber se tenho osteoporose, até porque eu lhes digo, 30% das mulheres na menopausa são assintomáticas. De me referirem sintomas, Certo. mas há dois, que são doenças escondidas, doenças silenciosas, que é a osteoporose e o risco cardiovascular. Certo. No fundo, a gente vai dar por eles Certo. quando eles acontecem. Certo. Mas há cabimento para fazer a densitometria? Basta fazer uma na vida? Há que fazer de X em X tempo? Nós já estamos à espera que haja osteoporose? Vamos ter que, digamos, verificar e mostrá-la? Em teoria, a partir dos 65 anos. Embora se houver fatores endógenos, como história familiar de osteoporose severa, uma menopausa precoce, efetivamente há certas situações que carecem Corticoides exatamente crónicos. corticoides crónicos, portanto há pessoas que têm que Tabaco. fazer uma densitometria antes. Agora, fazer uma densitometria de meio ano ou todos os anos, como Não faz sentido, efetivamente porque aquilo não tem faz radiação. sentido, exatamente, Pois, isso concordo. eu também gostava que ficasse bem claro. Mas é porque uma coisa parece que nos somos pedem nós muito que na não consulta, queremos. verdade? Com Não, a muita mim pedem, frequência. e eu muitas vezes digo, mas caramba, acho que não há indicação para fazer, até porque isto é radiação, eu já sei que vai ter osteoporose, e porque sei que vai ter osteoporose, eu quero é que comece a fazer o exercício Exato, físico começar na e a tomar a prevenção. vitamina D e Claro, tal na prevenção. claro. Portanto, ficar assim claro que realmente pode haver indicação, mas não com a periodicidade que as Certo, pessoas que as pensam pessoas que pensam devem que fazer, certo. até porque tem radiação e não há necessidade de estar a fazer para evidenciar uma coisa que nós Eu sabemos tenho que uma existe. opinião muito própria em relação a isso, porque acho que a densitometria é um exame que é prescrito muitas vezes sem raciocínio médico. E porquê? Porque o aparecimento da densitometria e dos bisfonatos é mais ou menos ao mesmo tempo. E aqui há interesses. E esses Certo. interesses a mim sempre me incomodaram brutalmente. Claro. Até porque muitas vezes aparece na nossa consulta uma senhora de 60 anos que diz que tem osteoporose. E a gente vai ver na osteoporose e tem um score Z e um score T que estão perfeitamente adaptados à idade daquela senhora. Pois é que há alguma coisa chamada adaptada à idade daquela senhora. Ela não pode certo, ter o claro. osso de Porque alguém eu com tenho os osteoporose, 20 olha anos para ou isto. 30. Não, isto é um indivíduo que tem 30, Certo. 35 anos, Claro, não é a certo. sua idade. Exatamente. Atenção. Claro. E há uma diferença grande entre a osteopenia e a osteoporose. Claramente que esta osteoporose tem que ser tratada, a osteopenia tem que ter aquilo que a gente tem vindo a Certo, falar falar. aqui. Vitamina D, Vai fazer exercício, exercício. vai comer bem, vai pôr carga em cima do osso, apanho vai sol. fazer estas coisas todas e depois tem este outro problema que é corrige a sua postura. Pois Onde eu é que também isto queria que, aparece? porque nós começamos a ficar Onde é com que uma isto postura aparece? errada. E a grande maioria das pessoas percebem isso, mas infelizmente é muito mais no sexo feminino do que no sexo masculino. A postura em inclinação anterior, enrolamento dos ombros, Já me por direitinho. cabeça para a frente, é típico de muitas mulheres, alguns homens também, particularmente nas pessoas gordas. Porque a sim, gordura também vem aqui para a importante. frente. Claro. A obesidade também é Exatamente, complicar-nos outro a tema vida. também aqui. É complicar-nos a vida. E então o que é que acontece? Porquê é que eu digo às senhoras? Porque as senhoras gordas são pessoas de seios grandes, pesados, uma mama grande pode pesar 3 quilos. E aquilo que eu vejo, isto começou muito quando eu comecei com o ombro, antes Certo. de 2005, há muitos anos. E a primeira coisa que eu vi é que as mulheres que me apareciam nestas circunstâncias com patologia de ombro tinham normalmente uma postura assim. Inclinadas para a frente, enrolamento dos ombros, as omoplatas com um tilt lateral, abertas. e depois isto entrava tudo numa biomecânica profundamente alterada e daí muitas das patologias de ombro. Nestas circunstâncias acontece a mesma coisa. Estas senhoras estão inclinadas para a frente e a inclinação anterior desfavorece a qualidade vertebral, porque nós sabemos que as vértebras, que é assim um corpo quadrado, têm uma deposição de osso no sentido vertical e depois tem umas linhas oblíquas de baixo para cima, o que faz com que o V anterior da vértebra seja mais fraco que o posterior.
Daí que a gente vai por osteopenia e por osteoporose, vá fazendo uma queda das estruturas vertebrais tipo dominó. Sim. E, portanto, favorecer por tempo, não é que façam uma fratura naquele, mas vão Diminuindo a altura, até há diminuindo doentes que dizem eu acho que estou a ficar mais pequena. porque ficam, elas E ficam, vêm e na assim. verdade ficam. E ficam. Portanto, na mais realidade, o equilíbrio e o trabalho posterior é que é obrigatoriamente tem de ser feito. Se nós vimos a nossa atividade, é toda para a frente. A gente come aqui, escreve E tem assim, também encurtamento abraça aqui de assim, pessoas, não é? Porque estamos muito cozinha sentados. assim, Certo. ninguém faz nada para trás. Para trás, é Portanto, verdade. as pessoas têm aquilo que na característica da doença de Parkinson se chama a camptometria, mas aqui é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão inclinando e às tantas estão assim, A postura, em vez de muito estarem importante. E daí direitinho. que a importância também do reforço da parede abdominal e do core, Claro, não é? tudo. Que também é um trabalho, e as pessoas acham que só podem trabalhar a parede abdominal fazendo os abdominais clássicos, não é? Que são os que E não que, na devem ser verdade, o Dr. feitos. Gonçalo ainda pode falar melhor sobre isto que eu, que efetivamente posso trabalhar a parede abdominal, eu digo sempre aos doentes, é tipo uma armadura, é trabalhar aqui e é trabalhar aqui atrás, é trabalhar as duas Daí coisas, se não é? chama-se o trabalho abdominal hipopressivo. Isto Ora, é meter a barriga toda. os hipopressivos, eu acredito muito neles, principalmente no E faz pós-parto. Faz parte. No pós-parto, muito em que há, importante. quer dizer, as diástases, etc. E com os hipopressivos consegue-se realmente fortalecer o core sem estar a fazer os velhos abdominais que nós verdade. todos aprendemos e acho que já verdade. ninguém faz estes abdominais. Ninguém. Ninguém. São contraproducentes, Certo. além de mais. Sim. Outra curiosidade minha, e que às vezes as pessoas também me perguntam, que é o tipo de calçado. Os tacões, andar de sapatilhas, andar de saltos rasos. Como é que isso funciona num pé que também está a testar um bocadinho osteoporótico? É verdade, é verdade. A ideia que as pessoas têm é que toda a gente sabe andar com saltos muito altos não é muito bom para a postura, para o próprio pé, para isto, para certo. aquilo. Mas o andar com sapatos muito rasos, seja sabrinas muito rasas, as sapatilhas, porque existem sapatilhas ou ténis, como eu digo quando estou a trabalhar em Lisboa, existem sapatilhas e sapatilhas, portanto as sapatilhas demasiado rasas também não são o ideal. Eu tenho muitos doentes a dizer na consulta, então, mas eu ando sempre de sapatos muito rasos. E os sapatos Porque muito parece que há rasos menos risco, não é? isso, são mais para a parte da coluna vertebral, são mais para o pé propriamente dito, e por outro lado também podem propiciar a quedas. Portanto, nós andarmos bem Será calçados. mais com os chinelos, não é? Sem a parte Exatamente. posterior. No outro dia Eu quando estava a vejo muito fazer no isso verão com as pessoas andarem, com o as Gonçalo. mulheres aí a chinelar por aí, como eu costumo dizer, são um mau sapato, inclusive é as havaianas, e efetivamente são um chinelo bom só para ir à praia ou ir à piscina e voltar, não muito mais para isto. E mesmo dentro de casa, as pessoas, também tenho doentes que se lembram que andam muito bem calçados fora de casa, com um bom calçado, uma boa sapatilha, mas depois dentro de casa andam com um chinelo qualquer. Portanto, é tão importante andar bem calçado fora de casa como dentro de casa, principalmente à partida. Não é assim igual para todos os idosos, mas eventualmente começam a passar mais tempo em casa. Portanto, é importante andarmos bem calçados dentro de casa. Portanto, a ideia de que devemos andar com sapatos completamente rasos é má. Portanto, os sapatos devem-se querer com um bocadinho de altura, até para ajudar aqui à parte do Aquiles e do gêmeo, para que o braço da alavanca seja menor e o Aquiles não tenha tanto, que tenha de trabalhar tanto, digamos assim, e devem acompanhar a curvatura dentro do pé. Claro que depois há pessoas que têm o pé raso ou o pé cavo, mas isso são situações muito específicas. Mas o ideal para nós é andarmos com sapatos com um bocadinho de tacão e acompanhar a curvatura dentro do pé. E as fraturas de stress, como é que a gente as pode evitar no pé? As fraturas de stress, por um lado, nos desportistas podem ser, como dizia o Dr. Gonçalo, por excesso de, e vejo muita gente na consulta que se lembra de fazer caminhos de Santiago e caminhadas a Fátima a pé, pessoas que não estão fisicamente preparadas e que efetivamente a história é sempre a mesma. Apareceu-me aqui uma dor assim do nada, eu não tive nenhum traumatismo e se nós começarmos a perguntar o que é que modificou nos últimos tempos, até pode ser um calçado, mas muitas vezes há ali uma história efetivamente de super exercício, seja num atleta de mais ou menos não seja de elite, mas pode ser com pessoas que se lembram efetivamente, vamos fazer aqui uma caminhada até Fátima. Claro, depois há as fraturas osteoporóticas. Portanto, elas podem ser em pessoas com um osso bom, mas por overuse, mas também pode ser por pessoas que têm um osso mau, não é? E aí o calçado também é muito importante. E vê-se pessoas a caminhar para fazer, eu vou caminhar 10 km a pé, sério, que bom, fantástico, é que leva? Leva o que tiver calçado. Não, as pessoas vão efetivamente praticar exercício físico, têm que ir com um sapato adequado, sem dúvida. Doutor Gonçalo, e esta história das fasciites plantares também estão relacionadas com a história do calçado? Não, eu vou explicar aqui a minha ideia.
Ao contrário do que estávamos aqui a falar, nós vimos de uma origem de tribos que andam descalços. Não Que têm sapatos, exato. não têm absolutamente nada e andam muito bem. Mas depois, com a evolução da civilização, fomos mudando o estilo de cobertura dos nossos pés e passamos a usar calçado com um bocadinho mais de tacão, menos tacão. Depois isso depende da vaidade e da elegância e destas coisas todas que impõem determinadas regras. Que depois também vão estragar o pé, porque um calçado muito elevado vai fazer uma carga sobre a cabeça dos metatarsos e as articulações metatarsofalangicas entram aqui em sofrimento. Mas o que acontece é que a nossa funcionalidade articular é um vetor de força. Os gêmeos puxam o pé para cima e se o pé estiver plano, torna-se mais difícil o seu vetor de força tornar-se mais dinâmico, por isso se utilizarmos um tacãozinho, este vetor de força do gêmeo é melhor, facilita a qualidade de marcha e por aí fora. Mas por outro lado, quanto mais alto é o nosso tacão, maior é a tendência ao encurtamento dos gêmeos. E a tendência ao encurtamento dos gêmeos traz problemas também funcionais, quer articulares da tibiotarsica e pé, quer do joelho. Toda a gente sabe que as pessoas de mais idade, quando se levantam, dizem assim: eu tenho dificuldade em pôr o meu pé no chão. Já de iniciar a marcha. Porque me dói. Dói-me os gêmeos, dói-me a planta do pé, dói-me esta coisa toda. Porquê? Vamos outra vez ao nosso envelhecimento e ao colagênio. O colagênio tem várias qualidades de colagênio. E o colagênio muscular, tendinoso, fascial, etc., é um colagênio elástico. À medida que nós vamos envelhecendo, o tipo de colagênio é substituído por um colagênio mais rijo, mais duro. Portanto, a relação entre a fáscia plantar e os gêmeos é um momento de força contrária. Portanto, a fáscia puxa o pé para aqui e os gêmeos puxam o pé para ali. Portanto, quando me aparece um indivíduo com uma fasciite plantar, a primeira coisa que eu vou fazer não é propriamente tratar a fasciite. Vou tratar a flexibilidade do gêmeo. Eu tenho que alongar o encurtamento de uma estrutura muscular que me cria aqui forças de tração sobre o calcânio. Aliás, a nível cirúrgico, quando efetivamente temos fasciites resistentes ao tratamento conservador, que a maioria das vezes não são, mas aquelas que são resistentes ao tratamento conservador, o que nós fazemos é alongar os gêmeos, cirurgicamente, com um bisturi. Muitas vezes não tocamos na faixa plantar. E os doentes também ficam muito espantados, mas então eu tenho uma inflamação na planta do pé e vão mexer no gêmeo, exatamente, porque levam muitas vezes às fasciites plantares. São um encurtamento do sistema fáscia, aquiles e gêmeos. Portanto, este é um ponto importante. Depois há outras formas de tratar. Sou completamente contra aquelas maldades de infiltrar um corticoide num pé, que é altamente doloroso. Eu não sei como é que os doentes aguentam uma coisa dessas. Enfiar uma agulha pelo pé dentro não vai trazer nada. O processo inflamatório não é um processo inflamatório ativo, é uma coisa crónica. E é uma coisa de instabilidade, não é? Portanto, o que a gente tem fasciite é uma consequência de qualquer coisa. Então, portanto, a gente vai ver para trás. Pés planos agravam, retração dos gêmeos agravam, obesidade agrava. Até há outras coisas que a gente às vezes esquece, já falámos aqui nos sistemas de alavancas. O desalinhamento do eixo do membro inferior pode ser uma condicionante destas coisas todas. Há muita gente que mete os joelhos para dentro, os valgos, não é? Portanto, isto tudo cria problemas de força maus. Entramos aqui numa discussão que é uma discussão, e eu acho graça, que é o uso ou não de palmilhas. Eu ia perguntar exatamente isso. Sabia eu sabia, porque já vi gente que realmente, digamos, na sapatilha, no sapato com palmilha melhorou bastante, e outras que não. Portanto, eu não sei se é o tipo de palmilha, se não, eu não sei. Por isso eu ia lhe perguntar, mesmo por desconhecimento. As palmilhas podem ser dois tipos. As palmilhas pré-feitas, que não são mais de um acompanhamento do ar, que é uma ortótese de descanso. Eu uso permanentemente. Tenho nestas botas, tenho em todos os meus sapatos. O calçado fica mais fofo, não é? Digamos assim. E o meu pé que devia ser assim, e que naturalmente com o peso tem tendência, por fraqueza até da estrutura, mantém aquela curvatura, dá um apoio. Eu não vou corrigir nada. A única coisa que eu vou fazer é apoiar esta situação. Agora temos o problema do pé plano.
efetivamente plano. E aí é uma dificuldade muito grande. Para mim é enorme, porque isto é muito ortopédico, e para os ortopedistas deve ser dramático. Sim, como é que se transforma um pé plano num pé com uma curvatura? Depende, se o pé for flexível, e até certa idade é flexível, o uso de umas palmilhas feitas à medida. Portanto, eu costumo dizer também aos meus pacientes que somos ali uma casa ortopédica, dão para mim, dão para a professora Alexandra, dão para o Dr. Gonçalves, quer dizer, dão para a minha vizinha, dá para toda a gente. Portanto, isso são coisas standard que ajudam só a acompanhar o pé, como diz muito bem. apoio. As palmilhas feitas à medida, efetivamente, é que resultam. Agora, se nós temos um pé raso, para conseguirmos corrigir o pé raso, o pé tem que ser flexível. Se for um pé que já tem artroses, derivada daquela posição errada durante muitos anos, a palmilha já não vai corrigir. E aí tem que haver gestos cirúrgicos para corrigir a posição do pé. Certo. Mas, efetivamente, quando o pé é flexível, o primeiro tratamento passa por fazer umas palmilhas à medida, custom made. Agora, e dentro do mundo das palmilhas feitas à medida, existem palmilhas, não é? E também é importante explicar aos doentes que quando elas magoam não é guardá-las na gaveta e esquecê-las, porque às vezes é preciso ir fazer pequenas correções. Certo, Portanto, as certo. palmilhas efetivamente em pés flexíveis, quer seja um pé plano ou um pé cavo, que é exatamente o contrário, têm muito o seu lugar. E nunca partimos para um tratamento cirúrgico sem haver primeiro um tratamento com palmilhas. Isso Portanto, é conservador. ponto assente, exatamente. E falamos do tratamento ou a correção da sarcopenia. Como é que vocês advogam o tratamento da osteoporose? Falamos dos bifosfonatos, pelos quais eu confesso que tenho alguma antipatia, porque aprendi com portanto, os dentistas que aquilo produz um osso que produz osso, realmente, pela densitometria aumenta a densidade óssea, mas é um osso de má qualidade e, portanto, os implantes depois não agarram. Portanto, não deixam de ser medicamentos com efeitos laterais e, portanto, se nós não vamos ter uma mais-valia, então mais vale realmente a gente não os tomar. Mas há realmente tratamento para a osteoporose, conseguimos fazer, há bocado falamos da osteopenia, que se calhar com exercício a gente consegue chegar lá, mas a osteoporose em si, podemos fazer alguma coisa? Eu acho que isto é um degrau. Certo. As doenças são sempre um degrau. A gente começa com uma coisinha Degrau, e se não independente do ligar, grau, Não vamos para a bomba a atómica, determinada não é? altura, Claro. está mal. Portanto, a osteopenia é aquilo que é tratável. Como a sarcopenia é a mesma coisa. Portanto, o que a gente tem que fazer é estimular o movimento, corrigir a postura, dar fortalecimento, fazer alinhamentos e por aí fora. Depois há coisas que há pessoas que são mais perdedoras que outras. Certo. Isso não há Aliás, dúvida é uma nenhuma, coisa que há bocado interfere também aquilo falávamos, que era o pico da Exato. massa óssea de onde a gente parte. Há pessoas que partem de um Certo. pico maior e, portanto, quando perdem não vêm para níveis Certo. tão maus. Outros já tinham um mau nível, aliás, vêm-se às vezes fraturas osteoporóticas, como eu já vi, aos 35 anos, Certo. que é muito cedo, mas é porque as pessoas já vêm de um pico de massa óssea, até genético baixo, e, portanto, Verdade. ao perderem mais... Isso não é alterável, não é? Isso não é Nossa carne alterável, são não fatores é endógenos que não negociável, conseguimos claro. alterar, efetivamente. Mas E mesmo não é só a carga, é o que nós fizemos ao longo da vida para ter um osso duro. certo. Isto é muito importante. Por exemplo, Tabaco e obesidade eu são... nunca parti um osso na vida. Eu espero que nunca partam. Pois, mas toda a vida tive desporto de impacto. Eu comecei por fazer ginástica aplicada, saltos de plinto, mortais, aquela coisa. Até aos 14 anos fui jogar rugby. E joguei até... Isso também Nunca parece digo, Olha, o ano uma passado. a maneira como profissão de vamos, risco. a maneira como O ano vamos estar passado no foi o futuro. último jogo de veteranos que eu fiz até agora. E tenho já alguma idade para poder Mas dizer. eu sei que também era presidente da Sociedade Portuguesa de Rugby. A sim, única sim. coisa que parti foi o zigomático, porque caí contra o joelho e ele foi logo para dentro. Mas pronto. Como tinha toda esta atividade, o ginasta tem muita atividade muscular. Certo. Os exercícios de solo, os flicos flaxos, os mortais, Agachamentos, etc. Pois. tudo muito exercício. E depois as argolas, o cavalo de arção, aquela coisa toda, eu fiz até aos 14, 15 anos, tinha muito músculo. E depois fiz toda a vida atividade de impacto. Um dia, lá no hospital, apareceu um indivíduo que queria promover uma máquina de densitometria, que eu nem percebia muito bem o que era aquilo, que fazia uma avaliação só do punho. Não sei exatamente o que é. E eu achei graça. E fui lá fazer o meu exame. Tinha 125%. Lá está, o tal pico. Mas que também adveio, para além da sua genética, de todo este exercício de impacto que fez a A vida forma inteira. como vamos estar aos Muito 80 provavelmente. tem muito a ver o que andamos a fazer Desde que para trás. nascemos, certo. E, portanto, eu costumo ver na consulta as pessoas acreditarem muito e a quererem muito suplementos e infiltrações acham que vão e resolver mais a cálcios e mais isto E e mais aquilo, bifosfonatos quando depois o e principal Relanatos não de está a ser estronço, feito. etc. E, portanto, Claro. eu acho que estamos a conseguir desconstruir um bocadinho isto nas nossas consultas e espero que no futuro que as pessoas efetivamente percebam
o seu papel ativo no seu envelhecimento é que vai determinar como é que vão estar aos 80 anos. É assim mesmo que a gente vai... E não é com comprimidinhos. É assim, Marta, mesmo que a gente vai acabar a nossa conversa, que foi bastante interessante, que é, realmente, nós sabemos que vamos perder osso, que vamos perder músculo, que vamos ficar com, digamos, articulações mais rígidas, portanto, o envelhecimento já sabemos que é inegociável. Vamos envelhecer bem. Exatamente. E há aqui, e falamos de várias maneiras de evitar um mau envelhecimento osteoarticular. E, portanto, como eu tinha começado por dizer, na mensagem de esperança, é possível, não está tudo perdido. Temos aqui um bom exemplo. Exato. Temos aqui um bom exemplo de alguém que nunca fraturou nada, exatamente pela maneira como viveu o tal estilo de vida. E, portanto, eu tenho que vos agradecer, porque acho que foram muito esclarecedores relativamente a esta história do envelhecimento osteoarticular tão limitante, desde a dor à incapacidade física, funcional, de mobilidade. E, portanto, o objetivo destes podcasts é exatamente trazer ciência boa para junto das pessoas e, portanto, queria agradecer aos dois esta conversa tão esclarecedora. Muito bom. E muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado.